Olá, tudo bem? Queridos pais, mamães, alunos, professores, professoras, nós estamos aqui para a nossa reunião bimestral e eu gostaria de agradecer, em primeiro lugar, agradecer a Deus por essa oportunidade de nós estarmos aqui, né, conversando com vocês, de sabermos que vocês estão aí em casa, estão todos bem, graças a Deus. E apesar de tudo isso que nós estamos passando, né, nós temos Deus que está nos protegendo, está nos amparando, está nos dando forças. E quando eu digo que Deus está nos dando força, é porque muitas vezes nós atravessamos alguns momentos, né, que são bem delicados. Então aqui eu externo o meu, apesar que já passou algum tempo, mas não sei se todos os pais ficaram sabendo, né, que infelizmente as nossas duas professoras, Michelle e Marcela, perderam, né, o pai, novo ainda, forte, saudável, para essa doença que nós estamos vivendo aí. Então, nossos sinceros sentimentos a elas. E apesar de tudo isso, elas estão aí firmes e fortes com as criançadas, desenvolvendo o trabalho delas. E nós queremos, apesar de tudo isso, né, agradecer a Deus porque estamos ainda passando por essa turbulência e estamos bem. Elas também, né, estão na medida do possível, estão caminhando e estão bem também, né? Então, na nossa reunião, eu queria destacar algumas coisas com vocês para a gente poder alinhar, né, a nossa vida estudantil, escola, pais, os alunos, para que a gente possa, juntos, nós temos um só pensamento, que é o pensamento de fazermos o melhor por essas crianças. Bom, o primeiro assunto que eu queria falar com vocês é que na semana que vem nós teremos a nossa semana de oração, justamente, né, por esses momentos que nós estamos passando. Nós sentimos que a gente, muitas vezes, nós estamos frágeis, né? Nós estamos assim, tanta notícia ruim que a gente escuta, tanta medo que a gente tem, e às vezes a gente não para alguns minutinhos para a gente poder entender que nós temos um Deus e nós temos uma saída também, nós temos um caminho mais calmo para trilhar. Então vai ser a semana que vem, das 8 às 8h20. Algumas crianças irão participar da nossa semana de oração. Então vai ser o momento em que nós estaremos juntos das 8 às 8h20. Então vai ser muito, muito gostoso, vai ser muito bom. E ainda dentro desse assunto, nós iremos começar na escola a arrecadação de alimentos. Nós sabemos que muitas famílias, nossos irmãos perderam o emprego e estão passando por sérias necessidades, tem famílias passando fome mesmo. Além da fome, sem roupa, de frio, cobertores. Então nós iremos iniciar a nossa semana de arrecadação também, nós iremos mandar um comunicado, mas a gente já pede para vocês já irem se preparando para isso, quem quiser participar, né? Um pouco que a pessoa doa já é muito para quem não tem nada. Então nós estaremos arrecadando e tem um grupo que nós conhecemos, do qual a boa parte da família da professora Aline participa. Eles então arrecadam e eles vão, tem um grupo, né, de um primo dela que ele leva a cesta básica, e outro grupo que vai para essas pessoas que dormem na rua, e eles levam ali uma quentinha, né, levam ali para aquecer um pouco aquela noite, aquele estômago vazio. Então a gente vai começar, e é uma maneira também de nós ensinarmos as crianças a compartilhar, ensinarmos as crianças que nesse momento que todos nós estamos passando por uma fase difícil, existem outras que estão passando por um momento muito pior, né? Então isso é muito bom de nós ensinarmos as crianças. E agora a gente indo para a parte escolar, para a parte pedagógica, eu queria falar alguns pontos que nós percebemos nesse primeiro bimestre.
sobre o material, né, que tem que estar em dia. Então, muitas vezes, aliás, a maioria, os alunos que estão presencial, eles estão com material em dia, alguns estão faltando alguma coisinha, mas as professoras já estarão falando com os pais, né, nessa reunião de hoje, para poder já providenciar. Os alunos que estão em casa, talvez tenham pensado que não teria necessidade de ter o material porque está em casa, né? Mas tem necessidade sim. E eu vou dar um exemplo. O material das crianças, eles estão dentro da sala de aula. Então a criança leva o material, fica dentro da sala de aula para que a professora possa usar durante o ano. E a professora, ela prepara ali a sua aula, então ela sabe o material que ela pediu, então ela está ali preparando, ela fala assim, na segunda-feira, na terceira aula, eu vou usar um EVA. Então ela pediu, né, na lista de material, ela sabe que os alunos trouxeram, então ela vai preparar aquela aula em cima daquele material. Aí quando chega no dia, ela fala, já pega ali, né, na sala de aula, com aqueles que estão em sala de aula, e pega ali o EVA, aí aquele que está lá em casa, ele fala, eu não tenho. Ué, mas você tem que ter, porque é a lista de material que nós enviamos, né, desde o ano passado, para alunos que estão com a gente desde o ano passado, nós enviamos no ano passado. Então tem que estar com esse material em mãos, porque a professora, ela vai pedir e a criança tem que estar ali com o material. Não estando com o material, não fazendo a atividade, perde pontos na nota, né? Porque senão não é justo, né? Além de ser uma atividade avaliativa, porque a gente faz a atividade avaliativa durante todo o bimestre, não é só na avaliação final, durante todos os dias as professoras estão avaliando. E, por outro lado, não seria justo aquela criança que está ali presencial, ela está fazendo, ela está ali com o seu material, e a outra criança que não tem o material ficar com a mesma nota, tá? Então, aqueles que ainda não providenciaram, a gente pede que providencie. A mesma coisa é com os livros. Antes, os livros eram vendidos em kit, né? Já vinha o kit, era aquela caixa, e tinha que comprar aquela caixa inteira. Agora, lá na editora, eles colocaram lá por itens. Só que é tudo aqueles itens. Então, tem os livros paradidáticos, né, que são os livros de historinha, que eles são usados também como nota, eles são usados também como avaliação. Então, eu vou comprar o de português, o de inglês, o de geografia, porque são os livros importantes. Todos os livros são importantes. Todos eles fazem parte do material da criança. Então, aqueles que ainda não providenciaram, né, vai ter agora o segundo bimestre e entra todos os livros. Então, já comecem a providenciar para que a criança não seja prejudicada. Uma outra coisa que a gente não gostaria de ouvir, né, que eu ouvi de uma mãe na televisão, e eu tenho certeza que eu não vou ouvir isso de vocês, mas ela disse assim, eu prefiro que meu filho fique com 0 do que eu ter que comprar livro para ele. Prefiro que ele fique com 0. Então isso é muito triste para a gente ouvir de uma mãe, né, que tem ali um filho na fase estudantil. É triste para a professora que prepara a aula, né, com todo esforço, com todo o trabalho que elas têm. Então é muito triste isso. Então a gente compreende uma fase difícil, mas agora nós já estamos no mês de maio, e então vamos completar todo o materialzinho, todo o livro, para que a criança possa acompanhar direitinho, tá bom? A pontualidade. As crianças que estão em casa, a gente está encontrando um pouquinho mais de dificuldade, por quê? Principalmente agora que vai chegar o inverno, né? A cama tá gostosa, a cama tá quentinha, só que aqueles que estão presencial também acordaram cedo, também deixaram a sua cama, a professora também deixou sua cama, sem contar com a aula que o aluno está perdendo. Então, o que está acontecendo? A criança lá, isso acontece tanto no horário da tarde, quanto no horário tanto no horário da manhã, quanto no horário da tarde. Então, a criança lá, ela acordou 9 horas. A professora já começou essa aula às 8. Aí ela chega às 9 horas, ela fala, professora, o que é aquilo lá que você deu que eu não estou entendendo? Mas a professora já explicou. Então, a aula continua.
Não tem como a professora voltar, porque tem todo um semanário que elas fazem, né, da semana toda. Tem aquele dia daquela aula, tem os horários daquela aula, ela tem que cumprir, né? Tudo feito, tudo organizado. Então, assim, o horário de entrar na aula é às 8 horas da manhã. Às 9 horas tem um lanche para alguma turma, para outros é às 9h30. Então, tem esse horário, tem que cumprir, né? Então, assim, às vezes a gente fala, a professora fala, e às vezes a pessoa talvez não entenda, né? Mas em casa é uma sala de aula, né? Então, assim, temos que entrar nesse ritmo. Quem está em casa tem que entrar nesse ritmo da escola. A mesma coisa acontece à tarde, né? Então, tem criança que às vezes fala assim, agora eu vou tomar meu café da tarde, fora do horário de lanche. Ou então a aula começa, agora minha mãe terminou de fazer o almoço, eu vou almoçar. Então, assim, precisa ter essa organização para que possa fluir a aula. Já não é fácil, já não é fácil. Então, se vocês forem olhar qualquer meio de comunicação, coloca lá estado emocional de professores aqui na pandemia. Vocês vão ver que todas estão estressadas, todas estão cansadas, porque não é fácil. São múltiplas linguagens que elas têm que usar, porque tem criança que está lá do outro lado, né, está lá em casa, às vezes a internet dela não está boa, às vezes a da escola não está boa, às vezes passa o carro do ovo, às vezes acontece alguma coisa. Então não tem muito aquela comunicação e a professora ela se desdobra para poder explicar, para poder falar, por isso que precisa do horário certinho. Então a gente perde esse entrosamento, né, entre escola, alunos online, alunos também presencial, para que a gente possa fluir, porque não está fácil, mas se ninguém colaborar ou se só poucos colaborarem, aí não flui, né? Então a gente quer que tenha um ensino de qualidade, a gente está preparando novas atividades para que possa ser uma coisa mais incrementada, né? Era para a gente ficar com horário reduzido e a gente escolhemos ficar no horário total, até mesmo para que o aluno possa ter um bom aproveitamento. E a gente vai então testando, a gente vai vendo. Será que os alunos vão aguentar ficar 4 horas com máscara? Ou o que está em casa, ele vai conseguir ficar 4 horas na frente de um celular ou de um notebook. Então a gente vai testando e a gente vai conversando. É esse entrosamento, esse diálogo que a gente precisa ter, tá bom? Mas não veja a gente, as professoras, com o olhar de que, tá me perseguindo, não tá colaborando. Não é isso. A colaboração tem que ser dos dois lados, né? A gente entende vocês que às vezes estão com uma dificuldade, chega, nos fala, né, o que está se passando e a gente vai compreender. E também tem que compreender o nosso lado, tá bom? Porque o nosso lado é justamente aquele que vai trabalhar com o filho de vocês. É o que está pensando no melhor para os filhos, tá? A participação nas aulas é aquilo que a gente já falou, né? Que não basta apenas responder a chamada e sumir da sala, aqueles que estão online, e sumir. Não, tem que responder na chamada e participar. O aluno lá não entendeu tal coisa, então eu vou voltar a dormir, vou assistir a televisão, porque eu não estou entendendo nada que a professora está falando lá na escola. Não, a professora tem um número dela lá. Não quer perguntar durante a aula, pode perguntar ali no particular. Professora, eu não estou entendendo o que você está falando. Me explica. Ou a professora vai falar, olha, daqui a pouquinho eu te explico, ou ela vai explicar novamente. Elas estão fazendo isso, tá bom? As aulas de música, olha, gente, é decepcionante, né? Porque o professor Luiz, ele se esforça bastante também, ele prepara a aula dele, está ensaiando a música. Então, o que é que nós estamos percebendo? A criança começa ali a assistir a aula e ela está ali presente. Chegou a aula do professor, eu vou sair, quando terminar a aula do professor Luiz eu volto. Além de ser assim uma falta de respeito, né, com o profissional, com o professor que preparou a aula, que está ali presente, é também está perdendo uma oportunidade de tocar um instrumento. Isso ativa
a criatividade. Eu vou mandar para vocês um documentário que fala da importância da música na vida da criança. Por isso que nós estamos lá com música, né? Por isso que a gente oferece música para as crianças, porque a gente sabe que isso é muito importante. Então, assim, é muito triste, é muito, assim, sabe, muito triste mesmo, assim, a gente tá ali, tá oferecendo a música, o professor tá lá, se preparou, aí sai da aula de música porque não quer. É uma aula, faz parte da matéria de artes. Então a criança, ela vai ter que fazer a recuperação se ela não participar, tá bom? É, a participação das aulas, tanto online quanto na escola presencial, o aluno tem que estar uniformizado. O que tem que colocar na cabeça é: eu estou em casa, mas agora eu estou na minha sala de aula. É a minha sala de aula, é um novo normal. A minha sala de aula é o cantinho da minha casa, mas é a minha sala de aula. É isso que tem que colocar na cabeça. Então, se eu estou no meu horário de aula, eu tenho que estar com o meu uniforme. Né? Então, assim, aparece às vezes a criança sentada no chão, a criança deitada na cama. É um horário de aula, é o horário de aula. Então, tem que estar sentado numa mesinha, que seja a mesa da cozinha, que seja qualquer outro cantinho, a escrivaninha no quarto da criança, mas que ela esteja também uniformizada, porque ela está aparecendo ali no Zoom, ela vai apresentar trabalhos, então ela tem que estar uniformizada, tá bom? Então, os uniformes chegaram, né? Alguns uniformes chegaram e a gente já vai fazer o pedido agora do uniforme de frio, porque para poder chegar até o finalzinho, até o começo de mês de junho, né? Então a gente vai mandar depois ver quais os pais que querem, né? Tem um blusão muito bom que eles estão fazendo agora, que é bem grosso, né? Então já tiveram alunos que compraram, muito bom. Até eu vou comprar um para mim. Então é isso. A gente vai se encontrar então na semana que vem, na nossa semana de oração, com a participação de algumas crianças. Eu agradeço muito a todos vocês, que tenham todos um excelente final de semana. E é isso, agora as professoras também irão passar para vocês o vídeo com o assunto que elas querem falar com vocês, tá bom? Um forte abraço a todos e saudades, né, das nossas reuniões na escola. Mas logo nós estaremos juntos. Um grande beijo.